Eu quero agora chamar a Luciana Verdolim. O governo quer a aprovação do projeto do imposto de renda negociada com a neutralidade fiscal. Só que a proposta apresentada pelo Executivo de cobrar um imposto mínimo dos ricos está enfrentando resistências no Congresso Nacional. Obviamente, essas pessoas que seriam impactadas correram para articular. Conta aí pra gente, então, como é que ficaria essa história? De onde viriam os cortes? Como é que vai ser, Luciana Verdolim? Olha, todo mundo sabe, né, Cine, que o projeto vai ser modificado e vai ser modificado muito lá no Congresso. O objetivo do governo é evitar um rombo que depois ele não consiga, né, trabalhar com esse rombo, porque já há uma sinalização, inclusive, de aumento do índice da isenção. A oposição concorda que é necessário mexer na tabela do imposto de renda, garantir uma isenção para mais pessoas no país. R$ 5.000 significaria um aumento de 10 milhões de pessoas. Mas a avaliação é o seguinte: é preciso ampliar, é preciso criar, inclusive, dificuldades aqui para a administração federal, e o governo não tem ilusão de que o projeto vai passar do jeito que saiu. O próprio presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, já disse que tanto na Câmara quanto no Senado alterações vão ser propostas, e ele mesmo já apontou que as isenções fiscais, por exemplo, elas podem ser um tema a ser revisto pelos parlamentares. Tem parlamentar defendendo o aumento da isenção para R$ 10.000 e o custo extra, né, o que deixaria de ser arrecadado seria compensado com corte nos custos aqui da administração federal, o que o governo não gosta. Não tem nenhuma proposta apontada pela administração federal, pelo Ministério da Fazenda, cortando na carne, quando, como a gente costuma dizer, aqui dentro do Congresso Nacional, aqui dentro do Palácio do Planalto. Já há também uma sinalização de que haverá emendas apontando, por exemplo, para o aumento da contribuição, para o aumento da alíquota dos servidores públicos federais. Hoje, a alíquota máxima é de 27,5%, poderia chegar a 32%, de acordo com alguns parlamentares, aumentando apenas para servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário, que também criam um problema, porque tem um lobby do servidor público dentro do Congresso Nacional. Então, essa discussão vai ser bastante intensa. O governo já está se articulando para tentar garantir a aprovação do texto mais próximo do que foi enviado, do que foi pensado pelo Ministério da Fazenda, sem muitas alterações, apesar da expectativa dos técnicos do Ministério da Fazenda é que a gente tenha recorde no número de emendas, tanto na Câmara quanto no Senado. Obrigado, Luciana Verdolim. Ótimo trabalho para você. José Maria Trindade, eu confesso que eu fico bastante preocupado quando uma proposta popular, que mexe diretamente com popularidade política dessa, chega ao Congresso, porque aí vem o interesse de popularidade do Executivo, interesse que se soma a algo parecido no Legislativo. Ou seja, todo mundo quer tirar uma casquinha populista dessa história. O problema é o tamanho que esse projeto pode ganhar e a abrangência. Agora, de onde vai sair a grana para repor, aí fica a grande dúvida. Agora, né, com as críticas ou resistência ao fato dessa grana sair de taxações dos mais ricos. Conta aí, Zé. Todo mundo quer ser pai do filho bonito, né? Essa que é a grande questão do Congresso e Palácio, a história da paternidade. O presidente Lula já tirou o retrato, como se diz, né? Me dizia um amigo meu fotógrafo, Orlando Brito, de que a vida acontece através da fotografia. Ele costumava dizer, olha, Zé, a fotografia fala. E me mostrava fotografias deles antigas e depois que acabaram acontecendo, como uma famosa do Tancredo Neves chegando no Congresso Nacional com a mão assim, bem na situação da diverticulite. E aí o presidente Lula tirou a foto ali, no Palácio do Planalto. Tipo assim, olha, esta é a nossa proposta e mandou para o Congresso. Essa proposta é coerente com o PT, foi campanha do PT. E uma luta de atualização das tabelas de contribuição do imposto de renda antiga do PT, mas na oposição. Geralmente o governo não quer fazer essa anistia, não é anistia, esse desconto do imposto de renda, porque isso aí é a base de arrecadação. É muito difícil buscar esses recursos em outras fontes. Além disso, isso é problemático, porque vai atacar diretamente a renda das prefeituras e principalmente as prefeituras pobres. O projeto chegou no Congresso Nacional, o presidente da Câmara diz que vai dar prioridade ao assunto, mas começam a aparecer resistências. O PT sempre
defendeu essa super alíquota, como é chamada. Seria uma alíquota, já defenderam 45%. Ah, mas uma pessoa que recebe perto de 100 mil reais merece uma alíquota de 45%. Eu dizia, mas isso não é alíquota, isso é um confisco, né? Metade do salário. Tá, um salário alto, 100 mil reais. Só o Evandro Cini que ganha um salário assim. Né? Nem todo mundo recebe um salário desse. Mas, enfim, é coerente essa luta. Então, são 2 pontos. O primeiro é a resistência dos prefeitos e, segundo, essa história desta super alíquota para os mais ricos. Ninguém se considera rico. Se você sair perguntando por aí, então você é rico, você é rico. Não, isso é uma cultura brasileira. Nos Estados Unidos, as pessoas têm orgulho de dizer sou rico, sou milionário. Aqui não, tem vergonha, não sei por que isso. Mas, enfim, são 2 resistências. E a terceira é a tal da paternidade da obra. É verdade, Zé. Você sabe, Zé, que eu vou te contar um bastidor muito sério. A minha única exigência para vir para a Jovem Pan foi ter o contra-cheque de José Maria Trindade. Então, por aí, você já sabe o que deve acontecer aqui nos nossos orçamentos. Fala aí, seu Gustavo Segré. Eu acho válida a pauta. Outro dia mencionei, ratifico novamente agora. Me parece que a pauta de isenção mais alta, até para repor uma questão de atraso em função dos valores que não foram atualizados pela inflação recorrente, são válidos. O que não me parece válido é que o governo não aceite que para fazer isso, ele tem que fazer a tarefa do lar e não pendurar para outros fazerem buscando dinheiro para pagar. Mas é característico do socialismo, pegar de quem tem para dar para quem não tem. É uma característica, uma bandeira socialista. Então, é do DNA do socialismo fazer isso. Agora, a responsabilidade dos congressistas de parar esse DNA e buscar outra forma. E dizer, ok, vocês querem taxar os que ganham mais? Tudo bem, eu topo. Vamos fazer o seguinte, então vamos colocar 45 mil reais. Aí entram juízes, entram promotores, entram deputados, entra um monte de gente que hoje coloca 50 para não entrar nessa faixa, porque era 60, aí vai diminuindo para 60, vai ficar em 46.500 de repente. Por quê? Porque ninguém deles está afetado. E aí tem outra. Topamos? Maravilha, vamos lá. Vai diminuir o imposto ao consumo? Porque senão está taxando mais de quem está produzindo, de quem contrata. E a terceira, o governo vai diminuir o gasto público? Não. Se não vai diminuir o gasto público, o Congresso não deveria nem tratar a matéria. O que você acha, Gani? Olha só, concordo muito com o que o Segré trouxe aqui e eu acho que o caminho mais adequado seria o corte de gasto. Acho que é bem-vindo as pessoas pagarem menos impostos. Agora, dado que isso não tem jeito no Brasil, ninguém vai cortar gasto, então opta-se por tributar mais de quem ganha mais. Qual que é o grande problema aí, Evandro? Você não consegue garantir a priori a neutralidade tributária. E se eu não conseguir essa neutralidade tributária, ou seja, a compensação com a perda de arrecadação, o efeito vai se voltar contra o mais pobre. À medida que o Estado brasileiro vai se endividar mais, não estou falando isso a curto prazo, a médio e longo prazo, se endivida mais, os juros sobem, penaliza a renda e o emprego, penaliza principalmente os mais pobres, o dólar sobe com o aumento do endividamento, sobe a inflação e aí gera o imposto inflacionário, penaliza novamente o mais pobre e tem um outro efeito que eu estava pensando dessa medida, Evandro. Ela vale para 2026. Muito bem. Quando você sabe que você vai pagar menos imposto, tem toda uma teoria em economia de expectativas. Então, racionalmente, o que você faz? Você fala, opa, eu vou pagar menos imposto, você consome mais. Isso é racional. Então, você antecipa o seu consumo. Antecipando o seu consumo numa economia que já opera com baixa ociosidade, no seu limite, cujo PIB potencial sobe, o PIB efetivo sobe acima do PIB potencial, vai gerar pressões inflacionárias. E, novamente, a inflação é prejudicial principalmente para os mais pobres. Se fosse manter essa neutralidade tributária, ok, mas não dá para garantir isso.